E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar de uma revelação que Deus me deu e foi muito interessante. Era um navio e o presidente Bolsonaro estava no timão desse navio. E era uma tempestade, um mar muito bravio. E ele guiava o timão como um piloto de navio, mas com muita violência. E eu me lembrei do Jeú, aquele capitão de tropas em Israel, que tomou o poder, foi levantado por Deus para isto, e ele guiava com muita fúria. A Bíblia diz que ele guiava o carro dele, a cavalo, com muita fúria. E eu me lembrei do presidente Bolsonaro. Mas acontece que o mar era muito bravio, porém, a dificuldade maior ainda estava dentro do navio, que não permitia que ele, piloto, visse tudo na frente claramente. Era como que uma gosma preta. Eu entendi que é por parte do governo dele isso, mas que ia saindo à medida que a tempestade fazia o mar ficar encapelado. Essa gosma ia saindo e o presidente podia ver claramente a situação. A ideia que me veio, que eu entendi, foi o seguinte: o mar era bravio, porém com águas límpidas e bem claras, e ondas que eram cada vez mais fortes contra o navio. Aquela gosma preta impedia o piloto de ver bem a situação na frente, e ele até podia imaginar que o mar estivesse melhor ou melhorando. Porém, quando a visão melhorou, ele viu que o mar estava realmente encapelado e as ondas já subindo para cima do navio. O meu discernimento foi o seguinte: a situação atual, e era isso, eu estava orando pelo presidente. As ondas são de Deus. O presidente gostaria, ele sempre deseja paz, tranquilidade, jogar dentro das quatro linhas, como ele tem falado, mas Deus não quer. Deus levantou o presidente por ser violento, não por ser um cristão. Deus levantou o presidente por ser violento e militar e não um cristão. Ele foi levantado por ser militar, não por ser um bom democrata, por ser um bom político, para fazer um bom governo. Ele não vai fazer um bom governo. Hoje, a revelação, na verdade a divulgação do PIB do segundo trimestre foi decepcionante. Esperava-se que subisse, caiu. Houve uma queda no PIB no segundo trimestre, e essa ideia de que a economia vai ficar maravilhosa, eu acho que não vai se concretizar. Sempre achei que não ia se concretizar. O primeiro trimestre foi maravilhoso, mas o segundo trimestre foi decepcionante. A economia não vai melhorar. Não há, no meu entender, bases para a economia se estabilizar. O país está em convulsão. Nós encontramos situações anômalas aqui. Por exemplo, o porto de Paranaguá foi comprado pela China. Paranaguá é o maior porto no Paraná. Ele foi comprado pela China, não é de brasileiros. Há situações muito atípicas acontecendo no Brasil. Várias indústrias automobilísticas estão saindo do país, estão fechando. Outras empresas também
estão fechando ou mudando sua atividade. Eu não vejo condições boas de o país seguir assim com essa economia pujante. Há muitas revelações aí de que o presidente vai tomar o pulso do país, que o país vai ter um progresso fantástico, maravilhoso. Não é isso que Deus me mostra. Vai ter uma guerra civil, muito sangue derramado e a economia vai andar para baixo. Mas tem muito profeta aí dizendo outra coisa. E o presidente, então, até então, estava pensando que o mar pudesse ser melhor, que ele pudesse controlar. Eu tenho pouca experiência nessa área de mar encapelado, mas tenho alguma. Eu já vi mar bravo e ondas passando em cima do barco, navio, quando não é um navio tão grande é chamado de barco. Eu já vi isso acontecer, a gente fica com o coração na mão. O navio pode se quebrar se a fúria das ondas for muito grande e o presidente Bolsonaro sempre acreditou que ele poderia vencer democraticamente, convencendo, mas a realidade está contra ele. A grande mídia continua batendo muito forte contra ele, o Supremo Tribunal Federal terrivelmente contra ele, a situação anda piorando bastante. Os governadores estão ameaçando quem for fazer manifestação no 7 de setembro. E em São Paulo as restrições já têm sido tão grandes que alguns militares estão se rebelando contra o comando da PM, a Polícia Militar, e se levantando, e a situação está difícil. Tudo isso, de certa forma, amedronta as pessoas para a manifestação pacífica no 7 de setembro. O que o presidente mais queria era uma manifestação pacífica com muita gente. Aí vem o governador do Distrito Federal, em Brasília, e decreta o seguinte: as manifestações, ele não chama de manifestações, chama de protestos, vão ser relativizados, controlados, vigiados, toda a polícia vai estar bem ao longe com o Detran, para segurar caminhoneiro, para segurar os carros que vão para lá. Só vai ser permitida a manifestação ou o protesto em alguns lugares. Vários lugares vão ser fechados, a polícia vai proibir, as pessoas vão ser revistadas, não pode ter nem caco de vidro, nem canivete, arma nenhuma, as pessoas vão ser revistadas. Ou seja, uma decisão humilhante para o presidente. As pessoas vão ter tanta dificuldade, cerceadas de uma forma tão forte, que vão ter medo de ir para lá. Nos outros lugares estão acontecendo já sabotagens. O Rio de Janeiro está cheio de sabotagem, aí metrô, ônibus e supervia e outras coisas que vão acontecer, incêndios e, enfim, muita coisa pode acontecer como sabotagem para apavorar as pessoas, principalmente os crentes, de irem no 7 de setembro. Porque o crente é meio acovardado, ele, se houver perigo de confronto, ele não vai. Se houver alguma ameaça, aí ele fica em casa. Os crentes, na maioria, são assim. E o presidente está convocando os crentes para irem se manifestar, que a manifestação vai ser pacífica. Mas agora está se caracterizando que não vai ser tão pacífica assim. De forma que o mar está encapelando para o presidente. O sonho dele era que uma população muito grande, o povo fosse para as ruas e mostrasse a vontade do povo. Isso, em princípio, não deve acontecer com tanta gente assim quanto o presidente esperava, e a coisa vai ficar meio complicada, ele vai ter que agir. É Deus endurecendo o coração do faraó para que as maravilhas de Deus se realizassem lá no Egito. Quando a gente lê sobre as 10 pragas do Egito, na primeira praga a gente fica torcendo
para que o faraó se convença e deixe o povo ir. Se deixasse, o povo sairia com a roupa do corpo, sairia devagar, e a promessa é que eles iriam só para prestar culto no deserto. Mas o coração do faraó se endureceu e o Senhor batalhou e a situação apertou. E lá pelas tantas a gente diz, não, agora, lá pela metade das pragas, não, agora o faraó vai deixar e o povo vai sair numa boa. Não, Deus insiste até a 10ª praga e disse a intenção: eu fiz com que vocês despojassem os egípcios. Então os egípcios saíram arrasados e, por fim, o exército que ainda sobrou pereceu lá no fundo do Mar Vermelho. Deus queria isto. No Brasil, Deus quer coisas parecidas. O presidente ainda quer uma ação mais barata, que possa conciliar interesses, enfim, e trazer menos danos. Mas o Senhor está mostrando, quando uma tempestade grande vem contra o navio, o piloto não tem mais que tentar escolher rota mais suave, mar mais calmo, porque não tem mais. É segurar o timão ali, não adianta ficar para cá ou para lá, é segurar o timão e esperar em Deus, enfrentar as ondas, meter o navio de frente para as ondas. De preferência, as ondas têm que pegar o navio de frente, porque se pegar de lado, balança, aderna o navio e é muito problemático. O melhor é enfrentar as ondas de frente e aí o navio vai conseguir resistir melhor, porque ele tem a proa, que em geral é bicuda, para singrar as águas, abrir as águas. E o navio é muito mais resistente de proa, de frente para as ondas. O presidente estava até então fugindo, querendo desviar o navio para cá ou para lá, e Deus está dizendo, não, vai ter que enfrentar de frente e confrontar. Ele foi levantado para confrontar, e a situação está ficando de uma tal maneira que o presidente não tem como agir se não confrontar. Agora até empresários se voltando contra ele, claro, porque são controlados lá pela BlackRock, né, o dinheiro maldito aí dos Illuminati do mundo, e a Febraban, os bancos. O presidente criou o PIX, que desagradou os bancos todos. O PIX não é do agrado dos bancos. Antes, os bancos, lucravam com os DOCs e TEDs e todas as transferências. Agora, tudo isso passa pelo Banco Central, o controle do PIX. E os bancos não vão lucrar com isso e nem obter informações. Antes os bancos tinham as informações sobre essas movimentações. Agora o governo tem essas informações. Os bancos não estão satisfeitos com o PIX que o governo criou e estão agora fazendo manifesto pela democracia, ou seja, contra a ação do 7 de setembro, contra a ação do presidente Bolsonaro. Em resumo, nós estamos na seguinte situação. As oposições estão agindo fortemente, com medo, desespero e agindo e querendo usar polícia, governos e mídia e Congresso e Supremo Tribunal Federal para atacar o presidente e amedrontar os manifestantes a favor do presidente. E o presidente não vai ter outra coisa senão enfrentar, confrontar, partir de frente contra isso tudo. Ele andou até agora fugindo, agora não vai dar mais para fugir. É Deus quem está endurecendo o coração do faraó. Você entende isso? O coração do faraó está bem aguerrido e endurecido em nosso Brasil. O coração do faraó. Mas é Deus quem está endurecendo o coração do faraó. O presidente queria lidar com o faraó de coração mais manso. Mas Deus disse não, não e não. Tem que ir de frente. E é a revelação que Deus está dando. É o próprio Deus que está atiçando as ondas. É o próprio Deus que está levantando as ondas. É o próprio Deus que está fazendo a situação ser cada vez mais crítica. É o próprio Deus
porque ele quer que o presidente enfrente de frente. Procure entender essa revelação.